Olá, tudo bem com você? Olha, hoje a gente vai debater um caso de tutoria, um caso clínico, cujo diagnóstico é colecistite aguda litiásica. Mas litiásica por quê? Porque tem a presença de cálculo biliar, litíase, certo? Vem daí. E se ela fosse do outro tipo, que se chama alitiásica? Não tem presença de cálculo, mas pode ter, por exemplo, um tumor, um nódulo, pode ter acontecido uma torção do ducto que obstruiu as vias, pode ter acontecido, por exemplo, algum pós-cirúrgico que não foi bom e ocorreu necrose da área, certo? Aí pode acontecer, sim, do tipo alitiásica. Só isso. Bom, no nosso caso, litiásica, certo? Bom, vamos iniciar. Nosso caso fala sobre a senhora Maria Zilda, que já teve várias gestações, é hipertensa, diabética, tem dislipidemia, já foi fumante, fumava cerca de 2 maços de cigarro por dia, cerca de 10 anos atrás, e está apresentando uma queixa de dor no hipocôndrio direito. Lembrando o seguinte, hipertensão, diabetes, colesterol alto, né, dislipidemia, e tabagismo, todos são fatores de risco para o desenvolvimento de colecistite aguda. E dor no hipocôndrio direito. Vocês lembram onde é o hipocôndrio direito? Vamos relembrar um pouco? Olha, existem duas divisões anatômicas para o estudo do abdômen e também das dores abdominais. A gente tem a divisão em 4 quadrantes ou então em 9 regiões. Nesse caso, o caso trouxe a divisão em 9 regiões, onde a gente tem a dor dela aqui no hipocôndrio direito, que vai da 9ª até a 12ª costela. Aqui na região do músculo reto abdominal, onde acontece essa interseção com o gradil costal, é onde a gente vai ver o sinal de Murphy, que muitos já devem ter ouvido falar. A dor da paciente aqui, ó, se irradia para o epigástrio e em direção ao ombro. Mas por que em direção ao ombro? Porque por causa de uma inflamação do peritônio, certo? É uma inflamação peritoneal que alguns pacientes relatam dor na região da escápula direita, nos casos de colecistite aguda, certo? Mas essa região abdominal, para dor no hipocôndrio direito, de que outras patologias poderíamos desconfiar? Pancreatite, certo? Pancreatite, úlcera péptica, cálculo biliar, úlcera, pancreatite, certo? E aqui essa figura é muito boa, porque para cada região ela traz aqui algumas patologias que podem acontecer. O segundo parágrafo fala o seguinte, que com a dor, ela procurou atendimento no postinho, posto de saúde do bairro, foi atendida pelo Dr. Juraci, que prescreveu algumas medicações e a dor não passou, ele prescreveu outra, mais intensa, mais severa, mais forte. E aí ela melhorou, foi para casa, mas 2 dias depois voltou a sentir a dor e procurou realmente um hospital. Então, muito bem, se prescreveu matamizol, que é o nosso querido dipirona, um AINE, e o metoclopramida, que é utilizado nos distúrbios de motilidade gastrointestinal, estimulador do peristaltismo e antiemético, ou evita o vômito, certo? Evita o reflexo do vômito. Bom, gostaria de lembrar um pouquinho da via de atuação de um AINE qualquer, certo? Não seletivo, é exemplo aqui do dipirona, comercialmente dipirona. Onde a gente tem aqui que a inflamação, a cascata inflamatória do ácido araquidônico. Ácido araquidônico é aquele ácido de 20 carbonos, onde um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal, vai atuar.
tanto impedindo a COX-1, uma enzima, ou a COX-2, outra enzima. A COX-1, ela tem um papel importantíssimo na homeostasia do organismo, porque ela é boa, gente. Ela regula ações de proteção, por exemplo, da mucosa gástrica, exemplo da produção da mucina, certo? Estimulada por algumas prostaglandinas desta via, ou, por exemplo, do tromboxano, também vem por essa via aí, que dá a nossa querida hemostasia, certo? Mas é uma via importante. A outra via media a inflamação e a dor. Então, no momento que eu tomo um AINE, um dipirona, um ibuprofeno, uma aspirina, não é seletivo, certo? Então, eu inibo tanto a via da dor e da inflamação, mas eu também vou inibir a via da hemostasia. Por isso é importante fazer uma boa vigilância quanto ao uso indiscriminado de AINE, e pode prejudicar, por exemplo, pode causar úlcera ou excesso, porque causa um desequilíbrio homeostático. Basicamente, atuo por essa via, eu só queria lembrar disso aqui. E aí, podemos voltar aqui para a discussão do caso clínico. Em relação à colúria e alcoolia, é um conceito importante de saber, inclusive para relacionar com hepatite. E ela não apresenta, mas é importante saber o que é, certo? Quando um paciente tem icterícia, ele tem excesso de bilirrubina sanguínea, certo? A bilirrubina é produzida a partir da degradação do grupo M das hemácias. Eu só vou ver se está gravando aqui. Gravando. Certo. A partir da degradação do grupo M das hemácias, aí a bilirrubina sintetizada vai ser captada pelos hepatócitos aqui. Vamos ligar a albumina para poder circular pela corrente sanguínea. Quando ocorre essa junção com a albumina, ela é dita não conjugada e livre, indireta, porque ela é insolúvel. Então, vamos fazer aqui uma colinha. Bilirrubina indireta é a mesma coisa que bilirrubina insolúvel, que é aquela que é não conjugada, certo? Ela, dentro dos hepatócitos, vai sofrer um processo de transformação a partir de uma enzima e ficar solúvel. A partir deste momento, aí a gente tem a bilirrubina direta solúvel, certo? Que é esta daqui. Esta vai ser lançada no lume intestinal, sofrer a ação de algumas bactérias, gerando este metabólito aqui, que vai ser convertido nestes outros pigmentos aqui, que vão dar a coloração tanto escurecida das fezes, no caso da estercobilina, quanto amarelada da urina pela urobilina. Colúria é quando a gente tem esta bilirrubina direta aqui, solúvel diretamente na urina. Ou seja, perceba que ela não passou por uma série de transformações, certo? Ela não passou por esta, ela veio direto para a urina na sua forma solúvel, certo? Ou seja, colúria, presença de bilirrubina direta solúvel na urina. A colia é o quê? Quando, por causa de uma enzima denominada colestase aqui da vesícula biliar, ela vai ser impedida, a bilirrubina direta conjugada, de ser lançada aqui no lumen intestinal e não vai produzir estercobilina. Aí a gente vai ter fezes sem pigmento, que é a colia, certo? Que não tem a estercobilina. Inclusive, vou procurar aqui. Isso é muito comum nos casos de hepatite, gente. A colia e colúria. Tá aqui, certo? E o médico do postinho receitou meperidine, que é um potente analgésico, certo? É quase comparado à morfina. Quase comparado. Não, nem tanto, mas é utilizado também em pacientes terminais e com neoplasia. Gente, dor severa. Muito bem, lá no hospital, ela apresentou todos os sinais e sintomas de colecistite. Ela apresentou febre abaixo de 39, no estado febril, ó, entre 37 e 38 graus. Ela estava com 37,8. Apresentou vômito, também é um sinal de colecistite.
Diaforese soar excessivo, sim. Taquicardia. Frequência respiratória está normal, né? No adulto entre 12 e 18. Orientada, hidratada, sem cianose, sem icterícia. Ausculta cardíaca normal. Ruídos hidroaéreos. No caso, ruídos hidroaéreos são ruídos produzidos pelos próprios movimentos digestórios, né? A gente viu de mistura e de propulsão. A última parte a gente vai comentar um pouquinho agora sobre hemograma, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre leucocitose, um desvio à esquerda. O que é isto? Bom, o hemograma a gente viu que ele é dividido em série branca, ou leucograma, série vermelha, ou eritrograma, e o plaquetograma, ou série plaquetária, certo? Uma leucocitose nada mais é do que um aumento do número total de leucócitos. Normalmente vai até 10, mas depende do laboratório. Tem uns que consideram 11. O da dona Maria Zilda estava 13. No caso, leucocitose com desvio à esquerda. Ok? Ou seja, número de leucócitos aumentados, o que pode indicar uma infecção, exatamente. Mas o quão aguda é essa infecção? A gente vai definir pelo desvio à esquerda, que é exatamente isso. Vamos supor que a gente tem um ponto de partida, que vai se chamar, e vamos denominar aqui, de corrente sanguínea. A partir da corrente sanguínea, a gente vai encontrar um tipo específico de neutrófilo. Neutrófilo, lembrando que é um leucócito granulócito, certo? Só vai encontrar, em sua maioria, do tipo segmentado, que são os leucócitos maturos, prontos, certo? O desvio à esquerda é dado se você encontra na corrente sanguínea, que era o nosso ponto de partida, células da medula óssea que não deveriam estar lá, nem em grande quantidade. A exemplo do bastonete, metamielócito, certo? Quanto mais à esquerda é o desvio, mais aguda é a infecção. Ao ponto que, se você encontra um blasto, a primeira formazinha lá do neutrófilo na corrente sanguínea, isso é muito grave e é um indicativo de leucemia. Você tem um processo infeccioso tão grande que quebrou-se toda a hierarquia de liberação dos neutrófilos, onde você acabou liberando uma célula muito jovem. É um distúrbio no funcionamento da medula, certo? Então, é importante saber o que é desvio à esquerda, que é justamente aparecer células provenientes da medula na corrente sanguínea que não deveriam estar lá ainda, células imaturas. Indicativo de infecção aguda. Por quê? A gente não tem uma colecistite aguda? Vocês concordam que colecistite não é inflamação da vesícula? A inflamação da vesícula pode levar a uma infecção bacteriana aguda também. Então, o hemograma ele é muito importante nesse parâmetro para ver a questão das infecções, certo? Inclusive, talvez torne-se até um pouco desnecessário a PCR aqui. E tem até uma discussão que acontece sobre a necessidade ou não da PCR, porque a PCR se chama proteína C reativa, produzida pelo fígado quando a gente está com um processo inflamatório, infeccioso. Então, se você quer saber da infecção, você não vai saber pela PCR onde é, só que ela existe. Neste caso aqui, por um hemograma completo, você também conseguiria saber, é um exame amplamente disponível, barato, certo? Não tem grandes dificuldades. Transaminases, TGO e TGP, significam um dano no parênquima hepático ou então no ducto biliar, nos ductos biliares, certo? A amilase normal é só para diferenciar o diagnóstico de pancreatite, porque pancreatite eu teria amilase e lipase elevadas. E, importante aqui, na ecografia do abdômen, é o seguinte: foi percebido espessamento, edema, líquido perivesicular e lama. Tudo isso na ecografia é sinal de colecistite. Inclusive, o espessamento superior a 3 milímetros, ela está com 4.
Tudo bate, o diagnóstico bate. Confere, é compatível com. Porque o tratamento, né, foi sugerida videolaparoscopia e laparotomia. Diferença entre elas. A laparotomia é feito um corte exploratório, é muito invasivo, certo? É feito um corte aqui junto à linha mediana, um corte extenso. A videolaparoscopia são apenas algumas microincisões aqui, certo? Onde o cirurgião vai conseguir, a depender do local, alcançar ali o objetivo dele aqui. Aqui neste caso, por exemplo, para bariátrica, às vezes são 5 furinhos, depende do local de acesso, certo? Também é utilizado em bariátrica isso aqui. Alguns tipos de bariátrica. Sendo este daqui, por vídeo, muito menos invasivo, com a ajuda de um laparoscópio, certo? E esse aqui, muito mais invasivo, o tempo de recuperação da laparotomia é muito maior. O pós-cirúrgico é muito mais demorado, obviamente. Já a videolaparoscopia é indicada em 90% dos casos, certo? Basicamente, é isso.